Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Magno e seja muito bem-vindo ao canal Em Busca da Verdade. Você que faz parte deste canal, muito obrigado. Você que me acompanha pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Então, meus caros, já aproveitem para dar uma ajuda no canal, curtindo os meus vídeos, compartilhando, deixando seu comentário, fazendo alguma objeção e principalmente se inscreva no canal. E outro detalhe bem interessante, bem importante, você vai bem aqui embaixo, aqui no sininho, tá? E ative as notificações em todas, ok? Conto com vocês. Desde já, muito obrigado. Perdoe-me pela minha ausência aqui no canal. Estive muito ocupado ultimamente, mas graças a Deus está tudo muito bem. E, meus caros, antes de adentrar no tema deste vídeo, este vídeo é um oferecimento do restaurante Luiz e Graça, que está localizado bem ali no Mercado Central de Pedreiras, ali no Mercado das Verduras, no box 21. Pessoal, a comida desse restaurante lá do seu Luiz da Dona Graça é realmente magnífica. Eu asseguro para vocês, porque eu almoço lá. Eu almoço lá com frequência, toda semana eu almoço lá. Alguns dias da semana, não todos os dias, mas a comida lá realmente é muito gostosa. Lá você vai encontrar carne de porco, bife, frango, galinha caipira, uma variedade de mistura lá para você provar e comprovar o que eu estou anunciando para você. Vá lá no restaurante São Luís da Dona Graça, que fica bem no Mercado Central, no box 21, no Mercado das Verduras. Esse aqui, pessoal, são esses dois aí, Seu Luís e Dona Graça, né, os responsáveis por fazer uma comida realmente maravilhosa ali no Mercado Central de Pedreiras. Seu Luís e Dona Graça, grande abraço em vocês. Pois bem, meus caros, o tema deste vídeo é um tema que deve ser analisado profundamente para nós cristãos. Não só para os cristãos, mas para aquelas pessoas que ali ainda não se encontraram, estão se encontrando dentro, né, da fé da igreja, da fé católica, porque o que diz lá em Mateus 11, versículo 12, que está escrito assim, que o reino dos céus é para os violentos. Danou-se. Mas como assim o reino dos céus é para um violento? Será se uma pessoa extremamente perigosa, pessoa que comete ali algum crime? Não é nesse sentido. Para que nós consigamos entender, eu sei que você compreendeu que o reino do céu é para os violentos, mas não nesse sentido, mas sim porque é necessário que, para que nós consigamos ganhar o reino dos céus, que nós façamos um esforço, que nós agimos esforçosamente para que nós consigamos herdar o reino dos céus. Requer uma determinação, uma renúncia grande. Cristo já falava: aquele que quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Ora, dentro dessa perspectiva cristã, dentro desse contexto, né, por que requer um esforço muito grande para que nós consigamos herdar o reino dos céus? Porque para conseguir as coisas deste mundo, parece que é tudo muito mais fácil.
Porque nós estamos inclinados para o pecado. A nossa inclinação para o pecado ela é maior por conta do pecado original, por conta das nossas daquilo que nós herdamos dos nossos pais. Como diz São Pedro na sua primeira carta, nós herdamos dos nossos pais uma vida fútil. Então nós precisamos compreender o que isso significa. Nós precisamos compreender que essa violência que o reino dos céus exige é justamente nós abstermos das nossas más inclinações e de uma forma abrupta mudar as nossas ações para seguir o Cristo. Porque seguir ao Senhor requer um esforço muito grande da nossa inteligência, da nossa moral. Então é preciso que nós nos esforcemos. Esforçai-vos para buscar as coisas do alto. Porque se você não fizer esforço nenhum, como é que você vai conseguir o reino dos céus sem fazer esforço nenhum? Se você ficar parado no seu canto, qual mérito você vai ter por amor ao próximo, por amor a Deus? Então é preciso realmente um esforço. É preciso que nós entendamos que esse esforço, né, que vem do amor a Deus, que vem do amor ao Cristo, nós possamos sair de nós mesmos. Requer uma observação profunda das nossas ações. Porque, repito, nós temos uma inclinação muito grande para o pecado. E o pecado é aquilo que nos afasta de Deus. E se nós temos uma inclinação muito grande para o pecado, então é preciso que nós nos esforcemos para evitar o pecado. Para isso, é importantíssimo que nós entendamos o que são as virtudes. E esse tema eu abordo muito porque sem virtudes, sem ações virtuosas, mas não só ações, mas sem uma prática constante nas virtudes, é muito difícil que nós atendamos às necessidades da nossa alma. Que a nossa alma, ela anseia a Deus, ela anseia por Deus, ela anseia para ver a Deus. Então nós precisamos agir para ontem, melhorar os nossos modos, as nossas ações. Não só conhecer o que são as virtudes, que são hábitos que nos levam ao bem, o bem do nosso corpo, o bem da nossa alma. E eu estava comentando com a minha esposa que aquilo que depende de mim, aquilo que só depende de mim, então se só depende de mim, eu preciso fazer. Ora, se só depende de mim para que eu deixe de ser injusto, eu preciso saber o que é a virtude da justiça e praticar. Ora, se só depende de mim ser temperante no comer, no beber, no vestir, no olhar, então eu preciso compreender o que é a temperança nesses termos e praticar. Se só depende de mim desenvolver a virtude da fortaleza, então eu preciso ser forte, preciso ser corajoso. Se só depende de mim ser prudente, então eu preciso saber o que é a prudência.
Então, eu não posso esperar para amanhã, para depois de amanhã, para herdar o reino dos céus. Eu preciso agir agora. Se só depende de mim ter fé, conheça a virtude da fé. Se só depende de mim que eu conheça a virtude da esperança, só depende de mim eu ter esperança, conheça a virtude da esperança, para que nós consigamos esperar em Deus aquilo que nos foge. Se só depende de mim conhecer ou desenvolver a virtude da caridade, então eu preciso conhecer, eu preciso viver. Porque tudo aquilo que eu falei sobre as virtudes cardeais e as virtudes teologais, se só depende de mim, eu preciso buscá-las, vivê-las, vivenciá-las e praticá-las. Se só depende de mim e eu estou mudando o meu hábito alimentar, passei por uma dificuldade muito grande, tem basicamente uns 2 meses, uma dor muito forte no meu estômago. Então eu precisei procurar solução para isso. Tomei medicamento, fiz um tratamento, estou fazendo ainda. Então, se depende de mim para que a minha saúde física melhore, a minha saúde do corpo melhore, então também depende de mim que a saúde da minha alma melhore. Então, se tudo isso depende de mim, então eu preciso agir, começar de agora. Recentemente fiz uma avaliação sobre alguns níveis de gordura, de açúcar no meu corpo. E eu fui preciso cortar o açúcar. Então eu não fui cortando aos poucos. Eu eliminei o açúcar já no dia que foi me passado para eu cortar o açúcar. Então eu preciso agir com essa violência, com essa atitude corajosa, para que eu melhore a minha saúde física. Para que eu melhore as minhas dores, eu precisei fazer atividade física. Eu sempre falo para minha esposa, eu não gosto muito de academia. Mas é necessário. A questão não é eu gostar ou não gostar daquilo que é um bem para mim. Se é um bem, eu preciso ir buscar. Então, esse bem no qual nós precisamos buscar, que é o céu, em última instância, nós precisamos agir agora, para já. Então, se você é injusto, pratique a justiça, deixe de ser injusto. Se você é fraco, se você é medroso, busque a virtude da fortaleza, busque a coragem. Se você é intemperante, busque a temperança. Se você é imprudente em vários aspectos, busque conhecer a virtude da prudência e seja prudente, seja sábio. Se você não tem fé, ou sua fé é pequena, pratique a virtude da fé. Se você não tem esperança, e nós vivemos em um mundo hoje tão difícil que as pessoas, a virtude da esperança parece que ela está esquecida. Então, se a esperança está longe de você, busque estudar, tenha mais esperança em Deus. E se você não é caridoso, não tem amor mais ao próximo, ou não tem amor a si mesmo, busque estudar o que é esse amor, o que é essa caridade que vem de Deus, que é a única virtude, segundo a teologia católica, é a única virtude que ela não vai se acabar. Porque o amor de Deus
ele não acaba. Nós temos fé que vamos alcançar a glória um dia. Quando nós chegarmos com a graça, se nós chegarmos a contemplar a face de Deus, nós não vamos precisar mais dessa fé, porque nós já estamos contemplando a face de Deus. Se nós temos a esperança de alcançar a salvação, se nós a alcançarmos, nós não vamos ter mais a esperança, não há mais essa necessidade, mas a caridade, o amor de Deus, ele sempre vai permanecer. Então o reino dos céus é para os violentos, aqueles que agem, né, conforme a ação do Espírito Santo. Então é preciso que nós entendamos, é preciso que nós peçamos a ação do Espírito Santo, que nos mova a partir de agora para o bem, para o amor, para a caridade. Então é essa violência no qual nós precisamos praticar de imediato. Se eu sou injusto, com violência, agora eu sou justo. Compreenderam, meus caros, essa importância de buscarmos o reino dos céus com violência? Porque eu não vou esperar, eu não vou deixar de ser injusto aos poucos, eu preciso deixar de ser injusto agora. Nesse exato momento, o reino dos céus começa a partir do momento em que eu melhoro, eu mudo as minhas ações, eu melhoro as minhas ações para com os irmãos, para com a família, para com a igreja e assim para com Deus. Então, muito obrigado a você que me acompanha pelos os meus vídeos. Esse vídeo vai sair, eu já fiz o teste que esse vídeo vai sair um chiadozinho, perdoe-me, eu estou melhorando aqui os meus vídeos, o meu áudio, vou procurar melhorar. E até a próxima gravação, até o próximo vídeo. E mais uma vez, esse vídeo é um oferecimento do restaurante do Seu Luiz, da Dona Graça. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.